Bom, o que a gente vai conversar? Vamos tentar trazer a vocês, tá, como é que a inteligência artificial e a jornada nuvem, de alguma forma, brindam proteção para sistemas em geral, particularmente sistemas financeiros. Bom, pessoal, tomando os probleminhas técnicos, como sempre, na primeira palestra, o que a gente vai conversar aqui? O que eu vou trazer para vocês? Se vocês olham aí, vocês vão ver que alguns de vocês, da minha idade, mais ou menos, lembram que lá atrás os nossos maiores problemas, como pessoas de TI, como pessoas de segurança, era mais ou menos o spam, o vírus, tá? Algumas outras ameaças. E isso foi mutando ao longo dos anos, tá? A tecnologia tem avançado, não tem avançado somente no que tange a sistemas de proteção, mas também tem avançado no que tange a sistemas de ameaças, de novas vulnerabilidades, etc. Então, aquilo que a gente se preocupava lá atrás, tá? Hoje em dia mudou muito. Hoje a gente tem que falar de ataques orientados com inteligência artificial. E essa vai ser uma tendência, tá? Um pouquinho aqui eu vou tentar mostrar para vocês, contar para vocês como a jornada nuvem, que se bem é altamente positiva, porque a nuvem é um ambiente seguro, tá? Também nos traz novas vulnerabilidades, novas ameaças e de que forma a gente tem que atuar para se proteger, tá? Hoje em dia o nosso ecossistema, a nossa organização, o nosso banco, a nossa seguradora, nosso comércio, ele está exposto, ele está aberto a várias fontes de acesso, tá? A pandemia foi uma delas. Muitas vezes a gente teve que sair correndo as áreas de TI para colocar todo mundo a trabalhar em forma remota da noite para amanhã. Muitas organizações não estavam prontas para isso, tá? Porém, a tecnologia de alguma forma respondeu, deu respostas a isso, tá? Também temos outros tipos de situações, as cadeias de suprimento, que se conhece como supply chain, tá? Hoje em dia as organizações estão interconectadas. A gente tem que pensar que os nossos provedores, tá, assim como os nossos clientes, também têm acesso às nossas organizações. E a gente tem visto cada vez mais ataques, alguns muito famosos, que vêm pela supply chain. Então, não é que a minha organização estava vulnerável, mas um dos meus provedores estava. E eu terminei sofrendo as consequências, tá? Da mesma forma, temos os nossos clientes, principalmente o setor financeiro, onde a omnichannel, a multicanalidade, é essencial para chegar a negócios. Então a gente precisa, de alguma forma, dar acesso para todo mundo nas diversas plataformas. Eu sempre digo, o perímetro, gente, já não existe. O perímetro é aquele lugar onde o dado encontra-se com o seu usuário. Isso pode acontecer no aeroporto, no cibercafé, na rua, no banheiro. Então a gente precisa dar resposta a todos esses múltiplos canais de atendimento. O que a gente fala de tendências de ataques? Tá? A gente pode dizer, por exemplo, que num survey realizado o ano passado, tá, 40% dos CISOs entrevistados apontaram que claramente segurança na nuvem era fundamental para eles. É uma grande preocupação. Por quê? Porque o negócio precisa ir para lá rápido, mas precisa ir para lá com segurança. Por outro lado, quando a gente pensa no mercado financeiro, tá, a gente tem que pensar que as instituições financeiras, tá, 34% são as mais atacadas. E que tipo de ataque? Tá? Account takeover, por exemplo. Todos nós sabemos que as principais vetores de ataque muitas vezes terminam sendo os próprios clientes, tá? Então, não é que o banco vai ser vulnerado no seu firewall perimetral. Gente, isso quase não acontece. A vulnerabilidade vai vir por algum canal, por algum usuário, um acesso à conta. O que a gente tem feito? A gente tem escutado o mercado, escutado muito o mercado, tá? A maioria dos clientes hoje em dia tem mais de um provedor de nuvem. São poucos os clientes que hoje em dia podem dizer não estou na nuvem, ou não estou nem pensando em ir para a nuvem. Então a gente já tem que pensar numa jornada multinuvem. Por outro lado, tá, a nuvem traz, logicamente, um conjunto de vetores novos. Por quê? Porque ele aumenta a superfície de exposição do cliente, ou do banco, ou da instituição. Mas da mesma forma, todos os hyperscalers, eles têm ferramentas de segurança nativa. Então muitas vezes não é que a nuvem é insegura, é que não foi realizado um correto hardening
uma correta securização do ambiente em nuvem. Também temos que pensar que a confiança e a conformidade são preocupações que estão no board das nossas organizações. Tá? Já não é uma coisa dos malucos de TI. Tá? É uma coisa que está na cabeça da alta direção. Por quê? Porque os negócios precisam confiança e conformidade. E precisam gerenciar segurança em ambientes heterogêneos, ambientes multinuvem, inclusive com legado on-premise. Aproveitar as ferramentas dos hyperscalers é fundamental. Todos os hyperscalers dão para nós ferramentas que permitem a gente fazer uma transição segura para a nuvem. Mas elas devem ser utilizadas e corretamente utilizadas. E outra coisa que não é menor é a soberania dos dados. Ou seja, ok, eu vou para a nuvem, mas esses dados, de alguma forma, são dos meus clientes que confiaram em mim. Então, que tão seguros vão estar esses dados? Tá? De que forma que eu garanto que eu, de alguma forma, tenho soberania sobre esse conjunto de informação que eu estou subindo lá para cima? O que o mercado sinaliza? Isso aqui também é escutar os nossos clientes. Quando a gente fala de segurança em nuvem, tá? Uma das coisas que os clientes nos dizem é, olha, eu preciso de uma solução, um serviço, uma empresa, tá? Que não somente monitore, tá? Os ataques, mas entenda qual é a exposição ao risco que eu, como organização, tenho desses ataques. Por outro lado, tá legal com responder incidentes, isso tá legal, mas que tanto vocês conseguem recuperar o meu business? Porque os ataques vão acontecer. Em algum momento, por alguma eventualidade, eles podem ter sucesso. Então, como é que eu recupero o meu business? Tá? Não é somente me proteja dos ataques. Logo, temos resposta cognitiva automatizada. Por quê? Todos sabemos, tá, que as empresas continuamente estão em processos de reestruturação, de adaptação para conseguir maior competitividade no mercado. Então necessitamos hiperautomação, que é o que vem para frente. Já não estamos falando de automação em matéria de segurança. Estamos falando de um conceito que é hiperautomação. E o que ele é? Não outra coisa que o uso de inteligência artificial na resposta. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Tá? Que conte com casos de uso específicos para cada indústria. Legal, eu tenho um serviço de segurança, eu tenho um SaaS contratado e ele me faz um muito bom trabalho, mas ele entende o meu business? É a mesma coisa uma instituição financeira que uma fábrica de carros ou que uma petroquímica? Nesses outros ambientes a gente pode ter OT, Operation Technologies, sistemas de escadas, PLC, etc. No setor financeiro a gente tem muito menos. Mas temos outros vetores de ataque, tá? Sem chegar no Pix, mas temos vários vetores de ataques e ameaças. Então tem que entender do meu business, não somente de segurança em geral. Tem que ser verticalizada. Maior visibilidade aos riscos. Isso aqui é fundamental quando a gente está com um board, tá? Legal, o maluco de TI está me explicando um monte de coisa, de vírus, de código, não entendi muito bem, mas qual é o meu risco? Ou seja, o que vai acontecer? O sistema de cartão vai colapsar? A gente vai perder a PCI? Qual é o risco ao negócio em tempo real por conta dessas ameaças que estão acontecendo que tu veio aqui me contar? Por último, não menos importante, permitir visualizar os investimentos. Gente, todos nós sabemos que todas as organizações têm investimentos em segurança realizados. A gente não pode dizer para nenhum cliente, sabe o quê? Pega isso, joga fora, compra tudo novo que vai andar joia. Não funciona assim. A gente precisa, para os nossos boards, levar a eles a tranquilidade que esses investimentos, que tanto custou convencer para fazer, vão ser utilizados, vamos tirar proveito deles. Tá? Não é compra e joga fora. E aqui a gente vai entrar no uso de inteligência artificial em segurança digital propriamente dito. O que vem por aí, gente? A gente tem que falar de inteligência artificial generativa. Vocês vão falar com um monte de gente que vai dizer, olha, a gente tem inteligência artificial, tá? A gente tem modelos de machine learning para fazer a triagem dos incidentes, para detectar que o log do firewall, mais o evento do antivírus, mais o log do sistema SAP, quer dizer que estão me dando pela cabeça em tal sistema. Tá? Ok, isso é simples. Isso aí é IA aplicada ao processo de triagem, machine learning. Agora, IA generativa na resposta é o diferencial. Porque o meu time de segurança
tá? O SOC da organização, ele vai receber um conjunto de informações, de ameaças, e vai ter que sair a navegar lá dentro para ver se acha. Então imaginem que a plataforma, os analistas automaticamente dizem, contra um chat GPT interno, da minha base de conhecimento de segurança, de prévias ameaças, incidentes, tá? Ele, em linguagem natural, humana, faz as pesquisas. Não através de um SQL para ver se o pacote entrou pelo firewall, pelo switch ou por onde for, senão em linguagem nativa. Isso aqui a gente conhece sobre IA Responder. O pessoal do marketing não gostou e mudou o IA Responder, disse que era em inglês, tinha que botar em português. Então, IA generativa para automação de resposta. Mas basicamente é isso, a capacidade de um agente de inteligência artificial auxiliar o analista no processo de resposta. Isso depois vem da mão da geração de código automatizada com inteligência artificial para criar bots de resposta. Tá? Ok, eu tenho um problema, legal, o que eu preciso fazer? Eu preciso instanciar, e aqui eu vou entrar técnico, preciso instanciar um firewall em tempo de execução e diferir o tráfego que está indo para o outro firewall, para esse novo firewall onde eu apliquei as regras. Mas isso tem que acontecer à velocidade de máquina. Não posso dar uma change para fazer isso. Visualização unificada de riscos de negócio. Esses slides que vocês estão vendo são realidade, não são ciência ficção, não é futurologia, que a gente faz hoje. Tá? O que eu dizia para vocês, impacto do negócio. Cara, eu estou recebendo esses ataques, está sendo afetada a minha certificação PCI? Está sendo afetado o meu processo de emissão de credit card, Visa, Master, o que for? Então, eu tenho que ter mapeamento de negócio para chegar no meu board e dizer para ele o que está acontecendo. Eu não posso dizer para eles, cara, estão atacando o firewall 192.168. Os caras não entendem, não querem entender, não querem escutar isso. Eles querem saber onde é que está o problema e o que a gente faz para solucionar. Segurança prescriptiva. Eu vou passar esse aqui meio junto, mas vou ir conversando com vocês dele. Segurança prescriptiva é um modelo do Gartner de 2013. É velho, tá? Mas basicamente ele diz até que ponto os processos humanos tomam prevalência sobre os processos automatizados. Então a gente lembra lá os primeiros CIEMs, tá? Era descritivo. De alguma forma a gente, através de logs, etc., a gente via o que aconteceu. Depois veio o diagnóstico. Por que aconteceu? Então cada vez mais a TI vai avançando e os processos são mais automatizados e menos humanos. Aonde a gente está agora? A gente está no prescriptivo. Não é somente o que aconteceu, por que aconteceu, senão o que eu tenho que fazer para resolver e, se possível, que a resolução seja feita em forma automatizada à velocidade de máquina. Esse conceito vem a responder um problema velho. Não é só logs e alertas, gente. Tem um mundo lá embaixo. Então não basta somente com pegar logs do firewall, do switch, dos servidores, lá, e a gente vai ter a resposta. A gente precisa do conceito de prescriptividade. A gente precisa ver o universo completo e a nossa superfície toda de ataque. Isso são números. A maioria das empresas, 87% delas, são comprometidas em questões de minutos. Somente 3% delas consegue se recuperar em questão de minutos. A maioria leva meses. E o que a gente faz? A gente tem que passar para o lado esquerdo da cadeia de ataque. Com Threat Anticipation, a gente tem que se antecipar às ameaças. Agora, bonito, como é que a gente faz? Se vocês pegam o modelo atual, a gente tem um ponto cego na cadeia de ataque. Ou seja, está lá o chinês, lá o malaio lá está fazendo ataque lá na Ásia e a gente ainda não sabe que esse ataque está acontecendo. Quando é que a gente sabe? Quando ele chegou na nossa infraestrutura, ou seja, na fase de entrega de payload, e aí alguma coisa lá, um anti-malware, um firewall, alguém disse, olha, está acontecendo isso. Então a gente tem um tempo de permanência dessa ameaça, o chamado dwell time. Tá? Esse tempo em promédio é de 191 dias. Tá? Esse basicamente é muito alto, porque são ataques difíceis de detectar. São ataques de weak signal, ataques de sinais débeis. E depois que as empresas detectam, passam 2 meses para tirar de dentro. Para quando tiraram já tem outro. Porque isso aqui não para. Como é que a gente resolve isso? A gente passa para a esquerda.
Threat Anticipation. Existem várias formas. Threat Intelligence, Threat Hunting, mas basicamente o conceito é a antecipação de ameaças. A gente precisa se antecipar, a gente precisa utilizar modelos de Machine Learning, a gente precisa utilizar diferentes ferramentas para se adiantar. Eu preciso estar dentro dos mesmos fóruns de hackers, metido lá dentro para saber que um ataque está acontecendo. Isso não é ciência ficção, isso é o que a gente faz hoje em dia. Dessa forma, o ponto cego, onde eu não tenho informação, está unicamente na fase de reconhecimento do ataque. Tá? Isso diminui, logicamente, o tempo de permanência e depois o tempo de resposta. Agora, quando que a gente usa a inteligência artificial? A gente já tem hoje em dia, quando a gente tem atacantes conhecidos e ameaças conhecidas, a gente tem soluções, regras, caso de uso. Tá? Depois a gente pode usar plataformas de CIEM, GWAF, DLP, etc. A gente pode usar detecção baseada em Threat Intelligence quando a gente não conhece os ataques. Mas quando eu não conheço nem o atacante, como ele trabalha, nem qual é o ataque, aí eu preciso de inteligência artificial. Porque provavelmente esteja frente a algum tipo de ataque de Zero Day. Se eu não tenho inteligência artificial ali, eu não vou conseguir ver esse ataque. Eu vou chegar nele quando alguma coisa arrebentar. O que a gente fez? Já faz tempo. Isso aqui já existe no Brasil. Tá? A gente precisa ter visibilidade total do ambiente. A gente precisa ser omnipresente e omnisciente. A gente tem que estar vendo todos os sistemas. E não estou falando somente de infraestrutura. Estou falando também de aplicação, código de negócio. Porque se eu conheço como são as regras de negócio, eu sei que a transferência de A para B, por tal valor, a tal hora não é possível de ser feita. Então isso é uma detecção a nível de negócio. Depois eu tenho que passar todas essas informações de diferentes sistemas da minha organização por algum tipo de filtro. Tá? Distintas tecnologias. CIEM, para quem não sabe, é leitura de logs, para falar simples. SOAR é automação de resposta, onde estão os chamados playbooks, aquele negócio que a gente pensa, olha, se chegar isso, eu quero que tu abra um ticket no ServiceNow, que tu vá lá e mande um e-mail para Joãozinho e que tu faça tal regra no anti-malware. Isso é uma automação, um playbook de resposta. Analíticas de segurança, UBA, que é User Behavior Analytics, ou seja, a análise do comportamento do usuário. Entenda-se usuário ou entidade, tanto seja um PC, um servidor, um IoT, uma pessoa física. Threat Intelligence, Threat Hunting, parte de EDR, Endpoint Detection and Response. NTA, que é Network Traffic Analytics, ou seja, eu preciso escutar a rede. Tá? Eu preciso escutar a rede para saber se os padrões de tráfego são consistentes com essa hora do dia, com esse momento do mês, com esse dia do ano, com esses equipamentos. Desculpa. OT, IoT Security, para aquelas empresas que façam uso desse tipo de dispositivos. Quando a gente fala de OT, não é tão comum no setor financeiro, mas a gente está falando de máquinas, um robô de pintura que tem Windows XP. Pô, vai instalar um antivírus lá. Não tem. Então a gente precisa de outras técnicas para defender isso. E gestão de vulnerabilidade. Gestão de vulnerabilidade no conceito amplo da palavra. Não é somente se o Red Hat lá tem o patch implementado. Não, é gestão de vulnerabilidades através de conceitos de teste de aplicação também. DAST, SAST, se são necessários. Logicamente, a gente precisa ter uma solução que tenha mais de 1000 regras de assinatura. Por quê? Para as ameaças conhecidas. A gente já conhece a ameaça, a gente tem uma regra. Sim, tradicional. Mais de 200 fontes de inteligência, para quê? Para os atacantes conhecidos. Eu já sei como ele trabalha o Anonymous, o APT28, o Grizzly Bear, etc. Mas eu preciso de modelos de Machine Learning. Por quê? Porque vai ter ameaças que eu não sei quem é que está atacando e eu não sei qual é a ameaça. É nova. É um padrão de tráfego, de comportamento novo, que está lesando de alguma forma o sistema. E aí é onde eu tenho que aplicar os modelos de Machine Learning. E é lógico, a resposta completa tem que ser não somente com a parte de dizer, olha, estão nos quebrando por lá. Eu tenho que ter a contenção, ou seja, a detecção e resposta. A resposta tem que estar. Não é somente pegar o grito, botar a luz vermelha e dizer estão nos atacando. Eu tenho que ter a resposta. E a resposta é a velocidade de máquina. Agora, por que investir no MDR? Por que investir no MDR? Se eu já tenho CIEM. Olha, existem 3 fatores. Necessidades organizacionais, tendências de mercado e tendências tecnológicas. Quando a gente fala de necessidades organizacionais, tá?
A gente está falando de recursos humanos, maiormente. A gente sabe que manter um time de segurança focado nas últimas tecnologias, atualizado, é caro. O profissional de segurança é um bicho estranho. Está difícil de conseguir, a gente não consegue, é difícil. Tá? É difícil de se conseguir, é difícil de se manter atualizado. Por quê? Porque muda a todo tempo. Tendência de mercado. Agora a gente está numa onda de terceirização de tecnologias, jornada cloud. Tá? Então isso foi visto como uma avalanche importante para esse tipo de soluções. E depois tendências tecnológicas, ferramentagem. Tá? Quando a gente fala de ferramentas, a gente tem que pensar que a transformação digital, em grande medida, está inserindo um monte de ferramentas tecnológicas dentro das organizações e a gente precisa, de alguma forma, nos proteger desses novos vetores que estão sendo inseridos por essas tecnologias. Por que a Atos? Por que a Atos é uma parceira de confiança? Eu poderia falar aqui de que a gente tem 16 SOCs, que a gente atende 31 bilhões de eventos processados por dia, que a gente é número 1 no Gartner em matéria de serviços gerenciados de segurança, já é na Europa, agora no mundo. A gente podia falar dos 6 mil profissionais de tecnologia, podia falar de um monte de coisas, mas eu preciso ser um pouco mais simplista. Tá? Eu preciso dizer para vocês quais são os diferenciais, porque no final de contas é isso. Por que a nossa proposta é diferente? Primeiro porque a gente utiliza IA, não somente na detecção, mas também na resposta. IA cognitiva, o que eu comentei para vocês. Tá? Depois, porque a gente tem proteção contra as ameaças mais avançadas. Por quê? Porque a gente está utilizando IA. E uma coisa que é fundamental, de tudo que diz aí, é o ROI. Eu não vou pedir jamais para nenhum cliente, olha, joga fora todo o investimento que tu fez porque não presta. A gente tem como obrigação usar o investimento que os clientes realizaram. Tá? Não existem ferramentas para jogar fora. Talvez existam ferramentas para a gente dar uma ajeitada, um tuning, fazer uso delas de melhor maneira. Por que a gente é conhecido muitas vezes? Por sorte não tanto, porque a gente é a parte de TI dos Jogos Olímpicos também. A gente é a parte de segurança dos Jogos Olímpicos. Depois eu vou ter uma palestra lá no nosso boot, eu convido vocês no dia de amanhã às 11 da manhã e hoje à tarde para ver uma palestra. Amanhã eu vou falar sobre a segurança dos Jogos Olímpicos e da UEFA. Mas para adiantar um pouquinho, quando me perguntam como é que são os Jogos Olímpicos. Bom, pessoal, é mais ou menos assim. É como montar uma empresa nova com 4 bilhões de clientes, tá? 200 mil colaboradores, operando 24/7, em um novo território a cada 2 anos, jogos de verão e de inverno, para trabalhar 15 dias. Isso são os Jogos Olímpicos. A Atos prepara, através de mais de 200 mil horas de teste, através de infraestrutura em nuvem, etc., e segurança, tá? Uma infraestrutura completa para que o Comitê Olímpico Internacional consiga botar para rodar os Jogos Olímpicos em cada um dos países, uma vez a cada 2 anos. Olímpicos, Paralímpicos, verão, inverno. E agora também vocês têm visto, se alguém assiste futebol, nas finais da UEFA, quando o pessoal falava lá, tinha um logo da Atos lá atrás. Por quê? Porque isso mesmo que a gente já estava fazendo para o Comitê Olímpico Internacional, a gente está fazendo para a UEFA agora. Tá? A Atos é a parceira oficial de tecnologia da UEFA. Tá? Eu não consegui ainda ingresso para ver algum jogo, mas se eu conseguir eu conto para vocês depois. Pessoal, eu gosto sempre de deixar um tempinho para perguntas e respostas, eu acho que sempre tem. Tá? Não sei se alguém quer se arriscar. Depois passa lá pelo stand da Atos, buscar o brinde que a gente vai conseguir alguma coisa. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa jornada.